Hoje, já sabendo do diagnóstico, eu consigo perceber que eu carreguei os sinais da ansiedade por toda a minha vida, desde lá na infância. Só que não eram coisas que me prejudicavam, eram eventos isolados, então assim, como eu não conhecia, não sabia o que era, não estava me atrapalhando e eu cresci com isso. Só que no começo desse ano, eu percebi que a vida começou a ficar pesada demais pra mim. Eu não estava dando conta de absolutamente nada. Eu estava me sentindo péssima dona de casa, péssima estudante, péssima filha, péssima esposa, péssima tudo que você imaginar. Nessa época, eu estava tentando estudar para um concurso público que eu ia fazer e eu simplesmente não estava conseguindo de jeito nenhum. Eu sabia que tinha alguma coisa me travando, mas eu não tinha ideia do que era. Estudar estava sendo uma tortura para mim. Eu procrastinava o tempo inteiro. E por mais que a pessoa fale assim, mas é só sentar e estudar, eu não conseguia, simplesmente não conseguia. E o pior é que você não consegue explicar por quê. Você não sabe por quê, você só sabe que você não consegue. Então, fica aquela situação complicada. Talvez as pessoas podem até pensar que você está enrolando, está com preguiça, mas não tem como explicar. Enquanto estava ruim só nessa área dos estudos, ainda estava razoável. O problema é que esse bloqueio começou a afetar outras áreas da minha vida. Eu comecei a me sentir atropelada pela vida. Eu até falei isso com o psicólogo uma vez, vou até colocar aqui para vocês verem. Eu tava me sentindo atropelada pela vida, que eu tava fazendo tudo pela metade, que eu não tava dando conta do que eu tinha que fazer. Eu comecei a colocar pressão em mim mesma. Eu comecei a achar que eu não tava dando conta da casa, que eu não tava dando conta dos estudos, da academia, que eu não era uma boa filha, que eu não visitava meu pai, que eu não era boa esposa, que eu não era boa amiga, que eu não ligava para as minhas amigas. Comecei a ter uma autocobrança e tudo que eu fazia, eu estava sempre preocupada com outra coisa. Eu nunca estava 100% em um lugar. Se eu estava na academia, eu ficava com culpa de estar lá, porque eu tinha que estar aqui em casa estudando. Se eu estava aqui estudando, eu ficava com culpa porque eu não estava na academia, porque eu estou engordando. E aí eu ficava nessa rotina eterna de estar sempre sentindo culpa por alguma coisa. Tava muito desgastante pra mim. Tava sempre irritada, sempre nervosa, sempre chorando. Então, eu voltei a fazer terapia. Já tinha feito antes, mas nessa época eu tava sem fazer. Voltei a fazer e achei que tava indo tudo bem. E nessa época eu tava muito angustiada. Tava um momento muito difícil pra mim. Dia normal no trabalho, eu brincava com os meus amigos lá. Quando eu chegava em casa, praticamente todo dia, eu chorava quase 1 hora debaixo do chuveiro. Sem motivo aparente. Eu não sabia porque eu tava triste, mas eu ficava com uma angústia, uma coisa ruim. E eu comecei a perceber que a vida estava carregada, sabe? Eu comecei a ficar preocupada com morte, por exemplo. Eu ficava pensando, nossa, meu Deus, um dia eu vou morrer, minha mãe vai morrer, meu pai vai morrer, como é que vai ser minha vida? E dormia chorando, e era aquela rotina pesada. E aí foi tudo acontecendo ao mesmo tempo. Eu não conseguia estudar, eu passando por isso, ninguém sabia de nada, porque como eu morava sozinha, um dia você tá bem, outro dia você tá mal, então acaba que você não fala pra ninguém. E aí um dia, eu angustiada, porque eu não tava conseguindo estudar, eu sabia que eu tinha que estudar. Pesquisei no Google assim, por que eu sou preguiçosa, por que eu não consigo me concentrar? E choveu matéria sobre TDAH, transtorno de déficit de atenção. Aí eu fiquei lendo aquilo, consumi todo o material que tava lá. Sabendo disso, eu falei com o meu psicólogo. Falei, olha, eu acho que eu tenho TDAH, porque eu pesquisei no Google e falou isso, isso e isso, e eu tenho tudo isso, como eu te falei. E assim, sem exame, sem teste, sem nada, ele falou assim, é isso, com certeza. Eu já sabia que você tinha, mas lá no psiquiatra. Aí eu falei assim, mas tem algum exame que eu possa fazer, algum teste pra eu ter certeza que eu tenho isso mesmo? E ele falou, não, o exame é muito caro, é mais de R$ 4.000 e não precisa, o diagnóstico é do psicólogo mesmo. E eu tô te dando diagnóstico clínico e tal. E aí eu falei, beleza, então eu tenho TDAH. E ele mandou eu ir no psiquiatra pra pegar a receita do remédio. E assim eu fiz. Fui no psiquiatra, foi a primeira vez, nunca tinha ido. Ele perguntou, né, é a primeira vez que você vem? Eu falei que era. E ele perguntou por que eu tinha procurado ele. Eu falei com ele que meu psicólogo me mandou procurar um psiquiatra para eu pegar uma receita para tratar meu déficit de atenção. Aí ele olhou assim, falou TDAH? Aí eu falei, é. Aí ele falou assim, calma,
vamos dar nome a isso que você tá sentindo primeiro. E ele foi me perguntando, eu fui respondendo e eu contei tudo pra ele desde o início, né, dos sintomas, e ele foi anotando tudo. E aí, quando terminou, que ele tinha anotado tudo, que ele, né, a gente já tinha conversado sobre tudo, ele olhou pra mim e falou desse jeito aqui que eu vou te falar. Você me desculpa falar assim, mas o seu psicólogo é um irresponsável. Como que ele te dá um diagnóstico complexo desse de TDAH com um quadro claro de ansiedade, que é esse que você me apresentou? Aí eu fiquei... O psiquiatra me explicou que o TDAH é uma doença extremamente complexa e que ela gera muita controvérsia no mundo da medicina, porque não tem um exame específico para dar um diagnóstico de TDAH. E eu tenho uma prima que é psicóloga, ela também me falou que o TDAH geralmente é identificado durante a infância, que é muito difícil uma pessoa já adulta ser diagnosticada com TDAH. E como eu não sabia de absolutamente nada de ansiedade, eu perguntei para ele se ele podia me explicar. E ele me falou, né, que a ansiedade é uma doença. Eu pensei que a ansiedade, quando a pessoa fala, tem ansiedade, que você ficou ansioso naquele momento, que a ansiedade era um evento e que passou a situação de estresse, você ficava bem de novo. Só que não, ela é uma doença e tem que ser tratada com medicamento. O tratamento pode durar 2 anos ou mais. E aí eu falei que eu não tinha entendido muito bem o que era. Ele me falou com essas palavras. Eu gosto de usar uma metáfora para ficar mais claro. E aí ele falou, imagina que você está andando numa calçada, tem uma casa grande com um gradil, e quando você está passando em frente ao gradil, lá de dentro vê um cachorro bravo, ele pula na grade, late, te assusta, você toma aquele susto, fica com aquele negócio ruim. Aí ele falou assim, a ansiedade é você conviver com o susto sem ter o cachorro. Ou seja, você está sempre com medo, você está sempre na defensiva, você está sempre preparado para o pior. Você sempre vai estar esperando que alguma coisa ruim vai acontecer. Você pega um ônibus de viagem, você já pensa assim, nossa, vou sofrer um acidente. Alguém te liga mais à noite, você já fala, ai meu Deus, morreu alguém na minha família. Você está sempre achando que vai acontecer alguma coisa ruim. Nessa hora eu meio que desabei, eu fiquei um pouco triste, porque é muito estranho você saber que você viveu 30 anos da sua vida do jeito errado. Eu fiquei pensando tanto de coisa que eu poderia ter vivido e não vivi. Fiquei pensando, né, nossa, se eu tivesse descoberto isso antes. E ele até falou comigo, nossa, viver assim como você está vivendo é muito ruim. E seu rendimento deve ter sido péssimo na faculdade, né? E aí eu falei que sim, confirmei que foi realmente. A faculdade foi um dos períodos mais sombrios que eu já vivi na minha vida. E isso é assunto para outro vídeo, porque, né, é muita coisa que eu tenho para falar sobre isso ainda. Mas eu vou explicar tudo direitinho depois, com calma. Aí, mais tranquila, chegou a hora que eu mais temia, foi falar do medicamento. Eu fui pra lá decidida que eu não queria tomar nenhum remédio. E eu falei isso com ele, falei, doutor, tem como tratar sem remédio? Eu não quero tomar remédio. E aí ele me explicou que não tinha nenhum perigo, que as pessoas têm medo de ficar dependente, mas que o remédio só ia me proporcionar qualidade de vida, que quem fica viciada é porque a pessoa toma de forma errada, ela toma mais do que ela deve, qualquer coisinha ela já tá tomando. E aí eu fiquei assim, meio ressabiada, mas eu comecei a tomar. E ali começou o processo que ia transformar minha vida pra sempre. Hoje eu posso dizer com toda certeza que o medicamento melhorou minha vida 100%. A sensação que dá é até um pouco estranha. A impressão que dá é que eu passei esses 30 anos dormindo. Que eu só comecei a viver de verdade depois que eu comecei a tomar o remédio. Porque é impressionante o efeito que o remédio tem no corpo de uma pessoa que tem ansiedade. Em 2 meses só de uso, eu deixei de ser uma pessoa extremamente pessimista, cheia de dúvidas, cheia de medos, e passei a ser uma pessoa muito confiante, corajosa, com muita paz de espírito, com amor próprio, tanto que me acordou e eu vim aqui criar um canal do YouTube, pra vocês terem ideia. Isso é uma coisa impensável antes pra mim. Tudo que era situação que me colocaria em posição de vulnerabilidade, eu fugia. Se eu entrasse numa matéria na faculdade e descobrisse que tinha prova oral, eu trocava de campus, mas eu não cursava ali para não ter que fazer aquela prova oral. Descobrir que eu tenho ansiedade foi a melhor coisa
que aconteceu comigo esse ano. Eu espero que todo mundo que esteja passando por isso tenha a oportunidade de descobrir também, para poder levar uma vida plena, para viver de verdade. Então é isso, foi assim que eu descobri que eu tenho ansiedade. Se você se identificou com as coisas que eu falei nesse vídeo, por favor, procure tratamento. Não fica adiando sua vida. Se eu soubesse que eu tinha ansiedade, eu tinha procurado terapeuta há muito tempo. Eu só não fiz por falta de conhecimento mesmo. Mas você não. Eu já te dei o caminho das pedras. Agora tá na sua mão. Então vai viver, meu filho! A vida é curta demais pra viver ela de qualquer jeito, né? Antes de ir embora, me conta aqui nos comentários se você já passou ou se tá passando por isso. Eu vou amar trocar figurinhas com você. E não esquece de se inscrever no meu canal e compartilhar esse vídeo com aquela pessoa que tá precisando ouvir tudo isso que eu falei. Um beijo pra vocês. Tchau!